Olá, estamos no Medite Comigo. Hoje vamos meditar na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, no versículo 17 está escrito: E digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ora, o que é que nós temos aqui? Nós temos o capítulo 4 de Efésios, onde ele é dividido mais ou menos em duas partes, onde do versículo 1 até o versículo 16, o apóstolo Paulo vai rogar à igreja que vivesse conforme é digna da sua, ou digno da sua vocação, no caso, que andasse em unidade, buscando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E ele fundamenta demonstrando que Deus, por meio de Cristo Jesus, dispôs tudo o que é necessário, dando diferentes dons, repartindo os serviços, os ministérios para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. E depois nós caímos no versículo 17, onde é mais ou menos o momento onde o apóstolo Paulo ele começa a fazer exortações gerais, ok? Aqui, os dois primeiros versículos, 17 e 18, chama a nossa atenção no sentido de mostrar o paradigma de que todos os crentes, antes de crerem em Jesus, andavam conforme todos os homens. E o termo que Paulo usa é andávamos conforme os gentios. Gentios é o termo que designa alguém que não tem parte com Deus. É aquele povo, é aquele indivíduo que é alheio à vontade e os princípios de Deus para segui-los. Então, todos nós, antes de crer em Jesus, andávamos como os demais gentios. Andávamos segundo as disposições nossas, que nos eram próprias, as quais disposições são carnais. E ele diz que andavam na vaidade do seu sentido, ou seja, as nossas inclinações e até o sentido com o qual nós vivíamos era naturalmente vaidade. O que é isso? Inutilidade, ou seja, nós tínhamos predisposição para fazer tudo que é inútil, tudo que é vão, tudo que não é de boa fama, tudo em que não há louvor. Então, todos nós andávamos dessa forma. Então, o versículo 18 vai exatamente mostrar que o modo como os gentios, ou como todos nós andávamos conforme todos os gentios, na vaidade do seu sentido, versículo 18, na verdade, nós estávamos entenebrecidos no entendimento e naturalmente separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Portanto, aqui nós temos um conjunto de fatores que nos fazia viver de modo inútil, que nos fazia viver inclinados nas paixões do nosso sentir, do nosso pensar, do nosso imaginar, do nosso desejar. O ponto é que nós estávamos entenebrecidos. Entenebrecidos é alguém que está sobre escuridão, é alguém que está em densas trevas. Logo, ele não consegue se discernir, muito menos consegue discernir aquilo que lhe é exterior, porque ele está entenebrecido. E aqui o ponto é entenebrecido no entendimento. Significa dizer que a capacidade humana que permite o homem ter sensibilidade sobre Deus, que permite o homem ter senso moral, que permite o homem ter predisposição para amar o próximo como a si mesmo. Naturalmente nós, antes da fé cristã, nós não tínhamos tal sensibilidade porque estávamos entenebrecidos no entendimento. E isso é consequência do ponto que ele diz separados da vida de Deus pela ignorância que há neles na dureza do seu coração. Significa dizer
que nós, toda a humanidade que está separada da vida de Deus ou da vida com Deus, é uma pessoa que vive de forma inútil, é uma pessoa que está sem entendimento, sem sabedoria, é alguém que vive de forma tola, é alguém que não consegue discernir as coisas mais básicas da vida, é alguém que vive de forma insensata. E é exatamente desse estilo de vida, dessa condição de vida que Cristo Jesus nos libertou por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Portanto, é para iluminar o nosso entendimento que Cristo morreu na cruz do Calvário. Portanto, todo aquele que crê em Jesus, ele que jazia em trevas, ele é transportado para o reino da luz do Filho do seu amor. Portanto, creia em Cristo Jesus, permita que Ele ilumine o teu pensar, o teu entendimento, permita que Ele te faça enxergar, aonde tu estás, que condição tu estás, como tu vives, e permita que Ele te dê a sabedoria para entender a vida, sabedoria para discernir os seus passos, para meditar nos seus caminhos, sabedoria para tu conseguires se autoexaminar a ver se eventualmente tu agradas a Deus ou não. Sabedoria, inclusive, para te livrar de toda a tolice que está carregada a alma humana caída em pecado. Paz e graça.